Boa noite, Rede Jovem. Boa noite. Como estão? Bem? Aleluia. Pega sua Bíblia aí, seu caderno. Vamos lá para a palavra de hoje. Gostaria de começar orando nesse tempo. Então, além disso, feche seu olho, por favor. Vamos orar juntos por esse momento. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, Deus, nesse começo de ano. Que o Senhor possa falar conosco, Jesus, hoje. Que o Senhor possa tocar cada um aqui, que possamos sair diferentes com um toque seu, Jesus, porque nós sabemos que é isso que faz a diferença. É a sua graça em nós, é o Senhor em nós, Pai. No nome de Jesus, amém. Amém. Hoje, então, a gente vai estar falando sobre essa jornada que é a vida cristã. Sobre como ela é feita de desafios, processos, etapas. E quero te encorajar a você pensar, refletir sobre o seu ano, sobre o ano que passou, esse ano que está começando agora. Alguém aqui já escreveu suas metas? Aquele clássico. Levanta sua mão aí. Aí, bastante gente. Quero te incentivar, faça isso, se você ainda não fez. É importante você ter um norte, você ter ali um objetivo, algo para alcançar. E eu quero te incentivar a fazer isso. Mas a gente não vai falar apenas disso hoje. O que eu quero compartilhar com vocês é que em 2023 eu fiz algo que eu nunca tinha feito na minha vida, algo que para o Guilherme, adolescente, novo, piá de prédio, a vida inteira, que gosta muito de um sofá, de um conforto, de uma coberta, está bem tranquilo. Em 2023 a gente subiu um morro com o pessoal do Tino Acampa Macho. Foi uma oportunidade assim, que eu vou contar mais detalhes em breve. Alguém aqui já subiu algum morro? Já fez alguma coisa, assim, subir, gosta disso ou não? Talvez aquela primeira e única vez. Comigo foi algo realmente que eu nunca tinha feito. Já tinha feito algumas trilhas, coisas mais tranquilas, no máximo ali o enduro da Campatim, mas a gente teve essa oportunidade. E o pastor falou: Gui, o Acampa Macho esse ano vai ser diferente, a gente vai subir um morro. Falei, não, legal, pastor, top. Não, bora lá e tal. Me empolguei. E o pastor, então, falou, eu acho legal a gente ir assim, bem cedo, de madrugada, para subir com os teens, com os pais, ver o sol nascer e tal. Deu, legal. Não, maneiro, vamos, estamos juntos e tal. E eu lembro de colocar meu despertador. Chegou o dia, 3 horas da manhã, falando, o que eu estou fazendo na minha vida? Quem que deixou o pastor dar essa ideia? Acordar, falar, não, estou indo aqui com obediência, estou indo aqui na graça do Senhor. E eu lembro de entrar no carro, os obreiros passaram a me buscar, a gente estava lá, e eu falo, gente, quem que deu essa ideia? Me lembre no que vem, da gente pensar em algo um pouco diferente, que não seja tão cedo. Fui assim com expectativa lá embaixo. Mas eu fui. Chegamos lá, daqui a pouco eu vou contar um pouco mais sobre como foi bênção demais, foi uma experiência muito da hora. Mas foi um desafio para mim, para minha zona de conforto. E eu lembro muito de uma passagem de alguém que teve que subir um morrozinho também. Deixa eu esqueci que sou eu que passo. Aleluia. Então a gente subiu o Morro do Cal esse dia. Para alguns vai falar, fichinha, mas garanto que para mim foi um desafio. E eu quero ler com vocês lá em Gênesis, abre sua Bíblia lá, um cara que teve que subir o morro com um pequeno desafio. Gênesis capítulo 22. Abriu? Gênesis 22. Vai estar na tela qualquer coisa, mas vamos ler juntos. Do 1 ao 14, Gênesis 22 diz assim, passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, sim, aqui estou. Então disse, tome o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, em um dos montes que lhe indicarei. Então Abraão se levantou cedo pela manhã, coisa de quem sabe morro, e preparou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque o seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado.
No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar ao longe. Disse aos servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou sobre Isaque, o seu filho, enquanto ele mesmo carregou a brasa e a faca com as próprias mãos. Caminhavam os dois juntos, quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Sim, meu filho, aqui estou, Abraão respondeu. Isaque perguntou: a brasa e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegou ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou Isaque, o seu filho, e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então Abraão estendeu a mão, pegou uma faca para sacrificar o seu filho. O anjo do Senhor, porém, chamou do céu: Abraão, Abraão. Sim, aqui estou, ele respondeu. Não estenda a sua mão contra o rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não negou dar a mim o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e eis que viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Foi até lá, tomou o carneiro e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão chamou aquele lugar de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: no monte o Senhor proverá. Amém? Cara, não deve ter sido fácil essa jornada de Abraão. Ter que levar o seu único filho ainda para fazer um sacrifício ao Senhor. Ter que preparar, eu imagino, muito mais do que apenas o momento em que ele vai sacrificar, ou o momento em que ele recebe a mensagem, as etapas que ele teve que passar. Eu acredito que Abraão começou a se questionar, talvez ficou ansioso, eu pelo menos ficaria. Ficou se perguntando o que será que vai acontecer, e se o Senhor não prover, eu acho que ele devia ter muitas dúvidas ali. Mas Abraão foi constante e obediente. Ele recebeu uma ordem do Senhor e ele foi cumprir. No caminho, por mais que as dúvidas pudessem ter surgido, por mais que a vontade de desistir possa ter surgido, eu acredito, ele se manteve firme, perseverante em cumprir aquilo que o Senhor tinha pedido a ele. Cara, quando subi o morro lá, claro, foi em outra ocasião bem mais tranquila, né? Mas teve desafios também. Eu lembro de, sabe aquele momento que você está subindo, está escalando, tipo uma trilhinha assim, legal, está um clima agradável. De repente você olha assim para cima e não tem mais onde você pôr o pé, assim, sabe? Você precisa começar a se ajeitar, começar a usar as mãos. E eu lembro de falar: Deus abençoe a vida do pastor, boa ideia. E eu olhar para trás e eu ver ali pais e adolescentes, e minha vontade é falar: meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Mas muito mais do que subir o morro aquele dia, a gente tinha um propósito, a gente tinha um objetivo, a gente tinha algo que o Senhor tinha colocado no nosso coração, que não era subir o morro porque é legal, porque eu acho que deve ter gente que gosta, mas sim, a gente tinha um propósito de conectar naquele momento pais e filhos, a ter experiências únicas com o Senhor, a ter experiências e memórias que talvez eles nunca tiveram, a se conectar. E eu estava ali para servir. Eu lembro de olhar para trás, ver os teens, os pais falar: não vou ser eu que vou reclamar, não vou ser eu que vou desistir, se a gente está aqui com um propósito. Se eu tivesse com os meus amigos, com uma galera, eu provavelmente ia falar: gente, quem deu essa ideia, vamos embora, eu espero vocês lá embaixo, falou, ou ia estar murmurando, não sei, mas aquele dia eu tinha um propósito naquilo que eu estava fazendo. E às vezes a gente se prepara no começo do ano para tudo aquilo que a gente vai fazer. Isso é muito importante. Mas muito mais o que a gente vai fazer, o porquê a gente vai fazer. Quero te incentivar a pensar sobre o seu ano que vai vir, o que Deus quer dele desse ano. Abraão não estava indo fazer uma tarefa apenas, mais um dia, sacrificar o filho, normal. Ele estava em obediência ao Senhor. Ele estava pensando: eu sou servo de Deus vivo, eu vou obedecer aquilo que Ele mandar. Muito mais do que subir o morro, muito mais do que uma tarefa, tinha ali um propósito. Outro cara que recebeu uma tarefa um pouquinho mais difícil, na verdade muito mais, foi Noé. Quantos conhecem a história de Noé? Aquele mesmo
que abriu o Mar Vermelho, brincadeira, que ele mesmo construiu a arca. Gênesis 6 conta a história de Noé. Você pode anotar, ler com calma, mas em resumo, Deus se entristeceu com a humanidade. O povo ali estava perdido. E ele resolve então procurar ali, encontra em Noé, um homem justo, para recomeçar a povoar a terra. Então ele chega para Noé e dá uma missão. Cara, você vai precisar construir um barco, porque vai chover bastante, e eu quero salvar você e sua família. Noé talvez pode ter pensado, não, fechou um barco, beleza, mais uns dias, é tranquilo, pega ali junto o material dele. É o seguinte, Noé, vai precisar ir um casal de cada animal junto nesse barco. Eu acho que foi um desafio para ele. Eu acho que foi um momento de, talvez, um pouco de medo, de incertezas. Mas ele foi lá e começou a construir. Não sei como é que foi a primeira tábua que ele pegou, e deu início. Ao final, a gente conhece a história, ele termina, os animais entram, a família dele entra, a porta se fecha, então chove. 40 dias e 40 noites, inunda a terra. E apenas a família dele sobrevive. Eu imagino esse processo de construir a arca. Alguns estudiosos dizem que, ali pegando a data que ele teve filhos, a data que ele recebeu a mensagem do Senhor e que começou a chover, pode ter sido de 70 a 100 anos. É muito tempo, gente. É uma vida nossa hoje. E eu imagino ele perseverando nesse tempo. Imagino no quanto devem ter zombado dele, talvez. Podem ter, talvez, desacreditado, duvidado, com certeza. O quê? Chover tudo isso? Da onde você tirou isso, né? Você está maluco? Um barco desse tamanho, você podia estar fazendo tanta coisa. Podia estar gastando seu tempo com tanta coisa. Você podia estar investindo essa madeira. Podia estar gastando sua energia. Eu não sei, mas provavelmente, nesse tempo, houveram desafios. E a gente começa a pensar, né, em algo que foge, às vezes, da nossa imaginação, do tamanho que era isso, da proporção, que é, claro, uma réplica, mas começa a pensar o processo para isso. Anos e anos, trabalhando com uma mensagem, com um propósito, obedecer ao Senhor de construir uma arca, crendo de que um dia a chuva viria e ele precisaria dela. Com certeza não foi fácil. E nós? Quando a gente se propõe a algo, quando Deus pede algo, qual que é a nossa reação será? É rápido, é um início, não, Deus, eu vou fazer, eu vou obedecer e eu começo. E por quanto tempo a gente mantém nisso? Saiu em 2023 uma pesquisa na Forbes, de que, no geral, em média, de acordo com aquela pesquisa, as metas que o pessoal fez no início do ano, eles tentaram ela por 3 meses. É a média que uma pessoa tenta hoje. 3 meses. Faz lá suas metas, planeja, sonha, isso é muito bom. Mas aí vai chegando fevereiro, março. Imagina, cara, o que são 70 anos, o que são 100 anos, permanecendo em uma palavra. Talvez, nesse tempo, o Senhor talvez não falava, não é, isso aí, continua aí. Não sei. Nesse tempo, Noé permaneceu, independente como estava acontecendo. Ele estava construindo, ele estava obediente ao Senhor. E a gente, às vezes, tem dificuldade em fazer uma constância da leitura da palavra, da oração, de buscar o Senhor. Talvez Deus te pediu algo no seu trabalho, pediu algo para você na sua vida espiritual, pediu para você servir, não sei o que Ele pediu para você, mas quantas vezes eu desisti, abandonei, desanimei, por um motivo pequeno. Às vezes a gente desiste por tão pouco. E desistir nem sempre é um problema. Tem momentos que Deus quer que a gente dê um 180 na nossa vida, mude totalmente a direção, largue tudo. Abraão precisou fazer isso, abandonar tudo e seguir um novo caminho. Mas isso foi ordem de Deus. Isso foi
a ordem que ele recebeu. E nós recebemos muitas vezes uma ordem de começar algo. Somos incentivados pelo Senhor a começar algo, Deus abre uma porta, mas então, vem as dificuldades, vem a lamentação, vem uma situação, vem um acaso, não sei, e a gente desiste. 100 anos, com certeza, é muito tempo. Ele se cansou, eu creio que Noé se cansou, cara. Creio que teve dias ali que ele foi dormir exausto. Mas ele permaneceu. Hebreus 11:7, pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Hebreus 11:7. O que esses dois caras têm em comum é a fé. Uma fé firmada, crendo de que aquilo que eles ouviram iria acontecer. Começa a pensar, quando foi a última vez que você começou algo e conseguiu concluir? Em que o Senhor te pediu algo e você correspondeu de maneira obediente? Comecei a refletir nisso na minha vida, de quantas vezes o Senhor me dava uma direção e eu seguia, começava todo animado, mas vinha situações e eu desanimava. Isso porque muitas vezes a gente começa a fazer as coisas empolgados, animados, então a gente vai levando com a nossa própria força, então a gente vai levando com o nosso próprio braço. Mas é a fé que sustentou esses homens, a fé no Deus deles. Muito mais do que te animar a cumprir suas missões, é você enxergar propósito nelas. E crer, porque pode vir o que for, você está crendo com fé, com os olhos da fé naquilo que o Senhor te pediu. O Senhor não desampara, o Senhor não nos desanima. E é isso que, um dos pontos que eu queria falar hoje, é de como Deus nos dá uma nova perspectiva. Não sei você, talvez, primeira vez que você veio aqui, ou em algum dia que estava desanimado, e você chegou aqui, e teve uma nova perspectiva de vida. É isso que o Senhor faz em nós. É enxergar aquilo que a gente faz, a nossa vida como um todo. E começar a olhar com os olhos da fé. Não, isso tem um propósito, isso tem um motivo. Eu vou ser obediente porque o Senhor sabe, porque eu creio naquilo que Ele tem para mim. Quando a gente vai fazer as metas, muito mais do que eu quero alcançar naquele ano, eu preciso perguntar a Deus, o que o Senhor tem para mim nesse ano? Deus, o que o Senhor quer de mim esse ano? Muito mais do que motivação, eu preciso de fé. Muito mais do que de empolgação e ânimo, rotina, todas essas coisas que a gente aprende que são importantes, nós precisamos permanecer no Senhor, com fé, enxergando por esses olhos. Talvez hoje no seu trabalho você não faz a coisa mais maneira do mundo. Você não faz aquilo que você acha uau. Talvez sua faculdade, seu colégio não é, puxa, eu amo estar lá. Como é legal ver meus amigos e professores. Talvez não seja assim. Sei como é. Mas quero te animar a você enxergar não apenas um estudo, não apenas um trabalho, mas a enxergar pelos olhos da fé o que o Senhor quer te usar ali. No que o Senhor quer que você aprenda, qual o propósito de você estar ali. Meu primeiro emprego não foi também das melhores coisas, eu era office boy, andava horrores, era sofrido, pegava chuva, pegava ônibus o dia inteiro. E a vontade de desistir, eu acredito que todo mundo já teve, já. Mas é estar firmado no Senhor, no propósito que Ele tem. Estou aqui para ser forjado pelo Senhor, eu estou aqui para aprender, eu estou aqui porque eu preciso estar aqui para que eu possa investir nos sonhos que o Senhor colocou no meu coração. Para que eu possa aprender e um dia levar isso, aquilo que eu aprendi, por causa do Senhor. A olhar as coisas com um propósito, com os olhos da fé. A gente está aqui, querido, para glorificar o Senhor, amém? Amém? Estamos aqui vivendo para glorificar a Deus. Então, se eu olhar o meu trabalho apenas como uma forma de trabalhar, de pagar as contas, eu não vou ter propósito naquilo. E não é tanto sobre o que você faz,
Mas comece a enxergar a sua vida, a sua casa, a sua rotina, com os olhos do que Deus quer de você nesse tempo. Quando a gente enxerga apenas o objetivo, a meta, a gente está apenas pensando, ok, eu vou cumprir isso, no final vai ser bom, poder dar um check aqui na minha lista, poder realizar esse sonho. Mas quando a gente enxerga os olhos da fé, eu posso olhar, ok, depois que eu terminar isso, eu sei que o Senhor tem mais para mim. Ok, eu estou fazendo isso porque um dia o Senhor vai usar essa missão na minha vida. Eu estou aqui aprendendo para que um dia eu possa ser usado pelo Senhor. Quando a gente olha pelos olhos da fé, a gente vai muito além do que os nossos olhos conseguem enxergar. Abraão foi chamado para ser pai de multidões, e ele correspondeu, mas muito além disso. Deu ordem, foi pai, começou ali uma linhagem que se tornaria depois a de Jesus. Como é maior isso? Se a gente começa a olhar o macro, às vezes coisas na nossa vida que a gente enxerga tão pequeno, quando a gente começa a perceber o propósito de Deus naquilo, a gente dá valor, a gente se empenha. A gente não sabe o resultado que vai fazer, mas em fé, a gente sabe que é algo do plano do Senhor. Se o Senhor pediu, Ele tem um propósito. Hebreus 11, 17 a 19. Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: Isaque é o filho de quem depende sua descendência. Concluiu que se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida. E, em certo sentido, recebeu seu filho de volta dos mortos. É a gente caminhar com essa fé, com essa perspectiva de que, igual a Abraão, ok, o Senhor me chamou para ser pai de multidões, eu creio nisso. Ok, o Senhor está pedindo meu único filho. Eu continuo crendo nisso. Na minha mente não faz sentido, no meu coração, isso que o Senhor está pedindo no momento não faz sentido. Como é que eu vou ser pai de multidões se o meu único filho, comigo já é idoso, eu vou ter que sacrificar ele? Logicamente, faz sentido ou não faz? Mas ele tinha fé para entender, ok, se não for por Isaque, o Senhor vai dar um jeito, vai ressuscitar Isaque, eu não sei, mas o Senhor vai fazer algo. Ao invés de negar a Deus, eu não vou entregar o meu filho. Deus, não faz sentido o que você está pedindo. Ele permaneceu na missão que recebeu. E a gente, quantas vezes o Senhor abre uma porta, a gente se anima, a gente inicia. E então vem uma situação que a gente fala: Deus, isso aqui não faz sentido. Eu acho que o Senhor está mudando de ideia. Eu acho que aquilo que você falou, eu ouvi faz muito tempo, eu estava emocionado. O Senhor pediu isso? Não, era outra época da minha vida. Mas na verdade, a fé precisa ser forjada em nós, no permanecer naquilo que Ele falou para nós, em crer naquilo que Ele prometeu. Crer mesmo que Ele pediu uma coisa que não parece estar nos planos. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos de fé para agradar ao Senhor. Pela fé, nós entendemos que o universo foi criado por Deus. Pela fé, Abel ofertou uma oferta justa. Pela fé, Enoque foi levado aos céus, sem ver a morte. Por fé, Noé tornou-se herdeiro da justiça. Por fé, Abraão obedeceu. Por fé, Sara estéril teve um filho. Por fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú. Jacó velho, por fé, abençoou os netos de seu filho José, que havia sumido. Por fé, José declarou que o povo seria liberto do Egito. Por fé, os pais de Moisés o esconderam da morte e colocaram ele em um rio. Por fé, Moisés preferiu sofrer junto com o povo de Deus do que possuir o tesouro do Egito. Por fé, guiou o povo para a liberdade e ordenou que celebrassem a Páscoa. Por fé, o povo atravessou o Mar Vermelho, rodeou Jericó e os muros caíram. Por fé, Raabe salvou a sua família. Por fé, aquilo que precisa ser o nosso objetivo é pela fé. Aquilo que a gente for fazer, aquilo que a gente for enxergar, planejar, precisa ser pela fé.
Pela fé, esses heróis da fé viveram o que viveram. E provavelmente muitos, a gente sabe, muitos falharam, pisaram na bola, duvidaram, mas por fé permaneceram. Busque ter essa perspectiva diferente daquilo que o Senhor fala contigo, daquilo que Ele te pede e do ano que vai vir. E busque, peça ao Senhor fé, ore. Deus, me dá mais fé, comece a interceder, orar por isso, mas o fé vem pelo ouvir a palavra. E por mais que você continue ou inicie algo que o Senhor te chamou, as dificuldades vão vir, não é mesmo? Chega um momento que não adianta, cara. Chega um momento que ali a onda bate, chega um momento que a dificuldade vem, mas quem precisa nos sustentar é o Senhor. Quem precisa nos sustentar é Deus. Não é a minha vontade, não é a minha motivação, que às vezes podem sustentar aquilo que eu vou fazer, mas é o Senhor. E quando eu digo que nós devemos depender do Senhor, é em todas as áreas da nossa vida, é por todos os dias, é em tudo que nós fizermos. A vontade de desistir, meu amado, ela vai vir muitas vezes, vai vir de forma irresistível. E é nesse momento que precisamos buscar refúgio no Senhor. É nesse momento que a gente precisa correr para o nosso Pai, para o nosso Deus. E Ele precisa ser a nossa fortaleza. Deus te sustenta. Ele sustenta a sua vida. Leva tempo, cara. Às vezes para o desânimo vir, mas por mais que ele venha, às vezes leva tempo. Se refugiando no Senhor, buscando forças. Mas o que eu posso te dizer é que Ele não te desampara, é que Ele não te desanima, é que Ele não te desaponta. Ele vai te esticar, Ele vai te desafiar, mas o Senhor permanece te sustentando. É só você buscar, é só você querer. Muito mais do que apenas uma meta cumprida. Eu quero te incentivar a fazer algo a mais esse ano, que é buscar esse refúgio no Senhor, buscar colocar tudo em suas mãos, buscar ser sustentado por Deus, de verdade. Buscar nele aquilo que possa talvez não fazer sentido, ou buscar nele até aquilo que faz, aquilo que está fácil, aquilo que está bom. Peço, Senhor, essa área da minha vida está boa, hoje estou vivendo isso bem, mas isso é graça tua, é o Senhor que me sustenta. Porque quando a dificuldade vir, você vai saber que é o mesmo que está te sustentando, amém? Olha para a sua lista de tarefas, começa a imaginar tudo que você quer fazer. E começa talvez se você não fez isso, a colocar Deus nelas, a colocar um propósito, a orar, Deus, o que o Senhor quer disso? Muitos de nós começam com um desafio no início do ano, meio padrão, fazer exercício, ir na academia, não é mesmo? Comer melhor, quem nunca? Todos nós começamos, e a gente está aqui para incentivar, nós precisamos cuidar do recurso que Deus nos deu, que é o templo do Espírito Santo, o nosso corpo. Esse recurso que Ele nos deu, a gente precisa ser um bom mordomo disso. Então, cara, começa, é desafiante, mas permaneça. Só que, quando começar, se pergunte o propósito disso. Porque se for apenas, às vezes, para postar, para mostrar, você pode perder o propósito daquilo. Se você começar a fazer algo, não, eu vou inovar algo aqui, vou começar um trabalho diferente, vou começar um desafio aqui, porque eu quero mostrar, porque eu quero aparecer, volte para o Senhor e pergunte, Deus, por que estou fazendo isso? Deixa eu contar. Por que nós cuidamos do nosso corpo? É para a glória dEle. Por que a gente trabalha? Por que a gente cuida do nosso dinheiro? Por que a gente administra? Por que a gente aprende? É para a glória dEle. Por que a gente, não sei, faz tantas coisas, aprende um instrumento novo, se propõe, faz uma viagem? Por que a gente busca começar uma célula, discipular alguém? É para a glória dEle. Tudo que nós fazemos e formos fazer precisa ser para isso. Tudo. Tem um versículo que eu gosto muito,
que foi até o rema da minha célula por um tempo, que era, quer coma, quer beba, faça tudo para a glória de Deus. É tudo, gente. É o comer, é o beber, é o momento da célula de orar, é o momento da comunhão, é todo momento, é para a glória de Deus. Agora sempre quebra, né, as pernas no começo do ano passado, ano retrasado. Em 2023, ficou mais fácil. Tive o desafio de assumir uma célula. Já era assessor, precisei assumir uma célula da minha assessoria, e eu comecei e foi uma experiência, cara, muito boa. Se você tem esse sonho, ainda não ore por isso, cara. Ser líder de célula é muito bom. E eu lembro de começar esse primeiro dia, tá lá na despedida do líder, a célula cheia, tinha um louvor da hora, foi bênção demais. Daí deu a segunda semana, daí era comigo. Então, pessoal, vamos lá, hoje tem mais uma célula, conto com vocês, aquele padrão. Daí veio um pouquinho menos gente. Depois outra semana, vamos lá, gente, mais uma célula, só que veio um pouquinho menos gente. Foi diminuindo até que teve aquele dia que, e aí, quem vem hoje? Aquele silêncio no grupo. Pausa, por favor, responda o seu líder de célula no grupo. Amém? Os líderes dizem amém? Amém. Responda a ele. E os líderes respondam ao seu pastor, fala, Jeová. Um desafio meu desse ano é melhorar o WhatsApp. Eu sou um cara que às vezes deixa umas mensagens para depois. Não, quando puder eu respondo. E nisso, passou um ano, eu estou respondendo parabéns do ano passado, e assim vai. E eu lembro que isso foi me abalando um pouco. Começar uma célula é algo muito bom. Mas agora, tá eu e mais um, e mais dois, ou eu sozinho, naquela expectativa de estar com a célula cheia, a casa cheia, confesso, isso abala. Isso me abalou. Começo a olhar, Deus, acho que eu não sirvo para isso, acho que estava errado. E eu lembro que foi chegando a algumas células em que era isso, às vezes não tinha ninguém, às vezes ia um. Eu lembro de fazer toda uma mobilização, todo líder acho que já talvez passou por isso, de não, essa célula eu vou fazer algo diferente, vou pegar um lanche top, vou fazer tal coisa, não sei o quê. Chegou a hora da célula, veio uma pessoa, falei, que legal, cara, seja muito bem-vindo. E foi uma célula boa, mas dentro de mim estava, por quê? Por que o fulano não veio? Por que o ciclano faltou? O que aconteceu? Daí nisso um foi para outra célula, outros vão mudar de cidade. Eu começo a perguntar, Deus, por que isso? E a minha vontade era chegar no pastor, é o seguinte, sei que assumi essa célula, mas eu acho que melhor a gente dar um jeito aqui, eu acho que é para outra, eu acho que a gente tem que acabar com ela, fazer de um jeito diferente, não sei. Várias coisas passaram pela minha cabeça. E eu precisei buscar muito mais do que um propósito, uma meta de ter uma célula. Era o propósito daquilo que Deus me chamou a cumprir, de levar a salvação, ver meninos transformados. Precisei buscar refúgio em Deus. Precisei buscar um sustento nele, porque pelas minhas forças, naquilo que eu acredito, naquilo que eu estava vendo com os meus olhos, não estava dando certo, não ia acontecer, não ia mudar. Mas pelos olhos da fé, eu pude começar a enxergar aquilo que o Senhor tinha para a vida daqueles poucos meninos que estavam vindo. O Senhor tinha grandes coisas para a vida dele. Desses meninos começaram a vir e, como foi uma experiência boa, a gente recomeçar, a gente se ajudar. E a célula, graças a Deus, começou a crescer, os meninos começaram a vir, alguns foram para o encontro com Deus, outros fizeram paternidade, então de repente um estava discipulando já o outro, e a célula começou a frutificar. E, cara, como isso é recompensador, como isso é bom. Você vê vários meninos sendo transformados, entrando na célula de um jeito, e passou ali alguns meses, estavam totalmente diferentes, porque foram alcançados por Deus. Eu pude treinar um outro menino, o Tiago, para assumir essa célula, pude formar um novo líder ali com ele, ajudar ele, a célula ele pôde assumir, continuar, os meninos continuam frutificando, foram para o encontro também e continuam crescendo. E no meio disso,
Eu me pergunto, Deus, né? E se eu tivesse desistido? Eu tenho certeza que Deus daria um jeito, e esses meninos seriam alcançados e frutificariam. Mas por eu ter permanecido, eu recebi graça de Deus de poder fazer parte daquilo. Tive graça de Deus de poder participar e ter o privilégio de estar com eles, de caminhar com eles e aprender com eles. Quando a gente permanece, quando a gente não desiste e é sustentado pelo Senhor, muito mais do que uma recompensa de algo que a gente fez, é poder fazer parte da obra de Deus. A gente sabe que Deus não precisa de nós, a gente sabe que Deus pode fazer tudo do jeito dele, do jeito melhor, do jeito mais rápido, mas Ele nos convida a fazer parte da obra dele, e como isso é gratificante. Ele nos dá a oportunidade, através da sua graça, da gente fazer parte disso. Não é podia ter falado, Deus, você podia ter mandado uma arca, pronta já. Podia vir aqui, eu só ia entrar. Deus, podia ser menos tempo, né? Tanto tempo na arca, com certeza. Tinham várias outras formas, mas Noé teve o privilégio de estar ali, de construir, de participar. E por ter permanecido, por ser um homem justo aos olhos do Senhor, foi salvo ele e a sua família. E sabe, algo que esse cara tinha, que Abraão não tinha, que Noé não tinha, Isaac, Jacó, nenhum deles tinham, e que nós temos hoje, é o Espírito Santo. O Espírito Santo habitando em nós. A gente já tem uma vantagem, cara. A gente já está na frente, é mais fácil para a gente. Busque o Espírito Santo, busque ter um relacionamento profundo e íntimo com Ele. Busque entregar todos os seus planos para Ele. Permaneça, busque sustento. Ele é seu melhor amigo. Ele é aquele que vai estar contigo nos momentos bons e ruins. Líder, Ele é aquele que vai estar contigo na célula cheia e na célula vazia. Se não é o Espírito Santo nos fortalecendo, a gente precisa reconhecer que a gente não consegue, que nosso próprio braço não sustenta. Por isso é Ele que deve nos sustentar. Amém? Para finalizar, o Senhor precisa estar no trono da nossa vida, sabia? Porque muito mais do que dificuldades, as estações vão passando e vão mudando. As coisas vão acontecendo, frutificando, dificultando, eu não sei. E quando a gente mal percebe, nosso coração está focado em outra coisa. Quando a gente percebe, o nosso alvo, aquilo que a gente queria e almejou, está no trono da nossa vida. E é o Senhor que precisa estar no trono da nossa vida. Infelizmente é fácil que o trabalho que a gente tanto se dedicou e sonhou, que é usado para a glória de Deus, se torne o centro, te tire o tempo de ler a palavra. Infelizmente é fácil que a faculdade que você passou pela graça de Deus, te tire o tempo de servir na casa dele. Infelizmente é fácil que um namoro, que era para ser bênção, para construir uma família, te tire a santidade. Você precisa estar atento, vigilante, porque o seu trono deve haver apenas um único dono, que é o Senhor. Só uma pessoa deve sentar no trono do seu coração. Não é o objetivo, não é o dinheiro, não é o fazer, é o Senhor. As distrações vão vir, é automático, a gente está trabalhando, a gente está numa função, a gente quer se dedicar, a gente tem boas intenções, mas quando a gente percebe aquilo que era bênção no Senhor, nos afastou dele, porque a gente tirou Deus do trono. É só observar ainda em Abraão e Ló, lá em Gênesis 13. Os dois estavam prosperando. Abraão e Ló estavam cheios de animais, bens, e então os funcionários começam a brigar entre eles. Então Abraão fala o seguinte, Ló, numa boa, mas para a gente aí continuar firmeza, olha para o horizonte, escolhe um lado, vai você, tua família, tuas coisas, e eu vou para o outro. Mas pode escolher primeiro, olha, vai que eu vou para o outro. Então a Bíblia fala que Ló olhou e procurou e encontrou, de forma demorada, mas encontrou um espaço mais verde, mais bonito, que parecia ter mais riquezas, um lugar melhor. Então ele escolhe esse lugar.
Abraão respeita e fala, ok, eu vou para o outro lado. E o que é curioso é que para onde Ló foi, havia um povo já lá, que desagradava o coração de Deus. Havia um povo perverso lá. E a Bíblia relata que Abraão foi para o outro lado, para uma terra talvez pior, sem tantos recursos. Mas a Bíblia conta que ao chegar nesse lugar, ele fez um sacrifício para Deus, ele levantou um altar para o Senhor. Então a gente sabe a continuação da história. Onde Ló estava, Sodoma e Gomorra, lugar em que desagrada o Senhor, é destruído, Abraão volta e se resgata Ló. A diferença dos dois não era o ambiente. A diferença dos dois, aquilo que iam fazer, não era o lado que estavam indo. A diferença estava no coração, na intenção de fazer aquilo, que Abraão chegou em um lugar e levantou um altar para o Senhor. Estabeleceu um trono, estabeleceu um lugar para Deus. E é isso que precisa estar no nosso coração. Quando a gente começar algo novo, tiver uma nova ideia, tiver uma oportunidade, a primeira coisa que eu preciso fazer é garantir que o Senhor é o centro da minha vida, que é Ele que está no trono dela, que é Ele que comanda. A comparação vai vir, não é mesmo? É nessa hora, às vezes, da dificuldade, que te compara com o seu primo no jantar de família. É nessa hora que o seu colega de trabalho ganha uma promoção. É nessa hora que você está em Curitiba, no final do ano, que todo mundo viaja, seu Instagram inteiro está viajando, você só olhando, falando, ô glória. É nesse tempo, é automático a comparação vir. Deus, mas o Senhor me falou isso, Deus, mas eu ia viver aquilo, o Senhor me prometeu isso, ia acontecer aquilo. Quem está no trono do nosso coração? Quem é o dono das nossas emoções? O dono precisa ser Deus, cara. Ele precisa estar centrado. Ele não pode ser o Deus do meu final de semana. Ele não pode assumir o trono aos sábados, às 7h30, às 10. Então, domingo ou segunda, eu, com licença, Jesus, chegou a minha vez. Ele precisa estar, dia após dia, todos os dias, governando a minha vida. Então, o que é meu? O meu tempo, os meus objetivos, o meu dinheiro, a minha saúde, não é mais meu. Isso tudo é do Senhor. Aquilo que eu tenho pertence a Ele. Busque diariamente, é um desafio diário, cara. Deixa eu contar, não tem um atalho. O pastor não está escondendo um segredo da gente para buscar temer ao Senhor, ter uma vida perante Ele. É um desafio constante, não ser o dono da nossa própria vida. E para finalizar, eu quero ler com vocês Mateus 24. Abre aí, por favor. Mateus 24. Do 37 ao 51 a gente vai ler. Essas passagens de Mateus 24 e 25 está falando do glorioso dia. Do dia do Senhor que nós cremos será glorioso, amém? Amém? Vai ser glorioso para nós, mas terrível para alguns. Vamos ler lá, Mateus 24, 37. Como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Pois como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se, se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando em um moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia o Senhor virá. Contudo, entendam isto. Se o dono da casa soubesse a que horas da noite viria o ladrão, ele vigiaria e não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também preparados, pois não sabem a hora quando o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o Senhor encarrega dos seus servos da sua casa, para lhe dar alimento no tempo devido? Bem-aventurado o servo cujo Senhor, quando voltar, o encontrar fazendo assim. Em verdade, lhes digo que ele o encarregará de todos os seus bens.
Entretanto, se o servo mau disser no seu coração, o meu senhor está demorando, e começar a bater nos seus conservos, a comer e a beber com os beberrões, o senhor daquele servo virá em um dia que ele não espera, em uma hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Às vezes a passagem de Noé, ela está tão longe de nós. Às vezes a história de Noé, é uma história que eu ouvi quando era mais novo. É uma história do Antigo Testamento, de um homem velho que construiu um barco. Mas assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. O que aconteceu com aquelas pessoas é que elas se distraíram. Elas comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamentos. E não há algo errado necessariamente em comer, beber e casar. Mas quando isso nos distrai do dia do Senhor, quando isso distrai e rouba o trono do nosso coração e assume, é uma distração. Isso rouba a nossa atenção, isso rouba a nossa energia. Eu quero ser como o bom servo, que na vinda do Senhor vai ser encontrado fazendo aquilo que Ele pediu para fazer. Permanecendo, mesmo sem saber o dia, mesmo sem saber a hora, mesmo sem saber como, quando. Eu não quero distrair o meu coração com aquilo que é bom, com aquilo que é agradável, até com aquilo que é lícito. Mas isso não pode roubar meu coração. Eu quero ser encontrado por Deus, obediente, perseverante naquilo que Ele me pediu. Mesmo que eu esteja em um momento em que não faz sentido. Em que eu esteja fazendo as coisas, não apenas por fazê-las, mas com um propósito. Quero ser o servo que está cuidando dos conservos. Não porque é uma tarefa que eu preciso cumprir, mas é por causa do meu Senhor, por amor a Ele, por a obediência àquilo que Ele me pediu. Sabe, jovem, quando a gente enxerga propósito naquilo que estamos fazendo, ou talvez quando a gente recupera o propósito de algo que a gente perdeu, é isso que faz toda a diferença. É ser fortalecido em Deus e entender que aquilo que Ele te pediu tem um propósito. Líder de célula, cara, permaneça no Senhor, busque a Ele. Discipulador, busque ao Senhor. Se aconchega aos pés de Cristo. Rede jovem, vamos buscar ao Senhor. Vamos ser obedientes àquilo que Ele te pediu. Não se distraia. Trabalhe, coma, viva, mas não se distraia daquilo que o Senhor te pediu. Às vezes o propósito passa. A gente vê, muitas vezes ali na nossa geração, te vê às vezes na nossa equipe, momentos em que a pessoa começa a servir, ela está empolgada, isso é muito bom. Mas então o propósito se vai. Há momentos, há ciclos que se encerram, mudança de direção do Senhor, como eu já falei. Mas há momentos em que o desânimo vem e o propósito do Senhor precisa estar bem estabelecido. Permaneça naquilo que o Senhor te pediu. Eu não sei o que Ele te pediu, mas permaneça. Continue, seja constante. Se caiu e esqueceu o propósito, retome. Se talvez nunca teve um propósito, busque. Que é o Senhor que nos fortalece, nos guia. E haverá um dia, rede jovem, haverá um dia, assim como foi nos dias de Noé, em que o barco vai se fechar. Vai pegar muitos de surpresa. Mas eu quero estar preparado. Eu não quero estar como alguma das virgens sem um óleo na presença do noivo. Eu não quero estar com o meu talento enterrado. Se o Senhor me deu, eu preciso frutificar, eu preciso usar.